Olá, família! Que bom vê-los aqui novamente, que a paz de Deus esteja com vocês. Hoje vamos conversar sobre a jornada de falar com o Criador. Às vezes, parece um monólogo solitário que dura anos, trazendo cansaço e dúvidas. Mas é nessa persistência que a nossa alma amadurece e tudo começa a mudar. Antes de seguirmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda muito. Vamos entender agora como transformar esse silêncio em conexão? Muitas vezes, a nossa vida de oração começa com um ímpeto de esperança, mas logo esbarra em uma sensação de vazio, mesmo quando nos lembramos da promessa de Jeremias 33:3 que diz: "Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." No entanto, a realidade prática de muitos cristãos é o sentimento de estar falando com as paredes, onde cada palavra parece cair no chão sem eco. Esse estágio de aparente monólogo não é um erro de percurso, mas uma das fases mais complexas da nossa formação espiritual. É aqui que a nossa persistência é testada e onde descobrimos se buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar ou pelo que Ele realmente é na nossa essência diária. A frustração que surge ao longo dos anos de espera e silêncio pode ser paralisante para muitos. Acreditamos que se não há uma resposta audível ou uma mudança circunstancial imediata, o canal de comunicação está quebrado. Mas o entendimento teológico pacificado pela tradição cristã nos ensina que o silêncio de Deus é, em si, uma forma de resposta pedagógica. Ele utiliza a ausência de som externo para nos forçar a olhar para dentro, onde o ruído das nossas próprias vontades costuma abafar a sua voz suave. Esse período de falar sozinho serve para limpar o nosso coração de segundas intenções, transformando a oração de um balcão de pedidos em um altar de rendição genuína. Olhando para a história bíblica, percebemos que grandes homens e mulheres atravessaram desertos de silêncio absoluto. Elias, após uma grande vitória, encontrou-se em uma caverna esperando por uma manifestação divina. Ele buscou a presença de Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas o Criador não estava neles. Foi apenas em um sussurro leve e suave que a comunicação se restabeleceu. Isso nos mostra que, para conversar com o alto, precisamos ajustar a nossa audição espiritual, que muitas vezes está viciada apenas em manifestações grandiosas e esquece que a intimidade se constrói na sutileza do cotidiano, mesmo quando nada parece estar acontecendo. A teologia contemporânea reforça que a oração é um exercício de presença constante e não apenas um evento esporádico. Quando aprendemos a conversar com Deus, entendemos que o diálogo não é composto apenas por frases articuladas, mas pela nossa disposição de permanecer ali, disponíveis. Estudos teológicos sobre a oração contemplativa sugerem que o monólogo inicial é necessário para que a nossa mente se acalme. É como uma água turva, que precisa de tempo para que o sedimento baixe e a visão se torne clara. Não é uma tarefa fácil e demanda um esforço consciente para não desistir diante da sensação de inutilidade que o mundo moderno tenta nos impor. No Novo Testamento, essa relação ganha um suporte fundamental para os momentos em que nos faltam forças. O apóstolo Paulo nos conforta em Romanos 8:26 ao dizer: "Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Esse entendimento é o que sustenta o fiel quando o monólogo parece eterno. Saber que existe uma intercessão divina ocorrendo enquanto tentamos encontrar as palavras certas retira o peso da performance. Você não precisa ser perfeito na fala. Você precisa apenas estar presente e ser honesto sobre o seu cansaço e sua busca.
A doutrina cristã sempre enfatizou a imanência de Deus, ou seja, a sua presença constante dentro da criação e próxima ao ser humano. Se ele parece distante, a mudança de perspectiva deve ser nossa. Historicamente, os pais da igreja falavam sobre a noite escura da alma, um período onde a consolação sensível desaparece para que a fé pura cresça. Se você sente que está há anos em um monólogo, considere que talvez Deus esteja permitindo esse espaço para que você aprenda a amá-lo no escuro. É uma construção lenta, mas que gera uma raiz profunda e resistente às intempéries que a vida inevitavelmente apresenta. Muitas vezes, a mudança que tanto pedimos nas orações começa a acontecer em nós antes de se manifestar ao nosso redor. O diálogo constante, mesmo que pareça unilateral, altera a estrutura dos nossos pensamentos e as prioridades do nosso coração. Começamos a perceber coincidências que, na verdade, são providências. Começamos a sentir uma paz que não faz sentido diante do caos. Essa é a prova de que a conversa está surtindo efeito. Deus não é um caixa eletrônico de bênçãos, mas um pai que deseja que seus filhos aprendam a desfrutar da sua companhia, independentemente dos benefícios imediatos que possam receber. A paciência é uma das virtudes mais difíceis de serem cultivadas em uma era de respostas em segundos. Por isso, conversar com o Criador é um ato de rebeldia contra o tempo acelerado. É decidir que o invisível tem mais valor do que o urgente. Ao persistir nesse monólogo, você está declarando que confia na soberania divina acima da sua própria compreensão limitada. É um investimento eterno que não se perde com o silêncio, mas se acumula como um tesouro de intimidade que será revelado no momento oportuno, quando o seu espírito estiver pronto para suportar o peso da revelação. Portanto, se você está se sentindo frustrado hoje, não abandone o seu lugar de fala. Não feche a porta do seu quarto por achar que ninguém está ouvindo. A história de Jó nos ensina que, após capítulos e capítulos de silêncio e questionamentos, a resposta veio de forma transformadora. O monólogo de Jó não foi ignorado, foi o preparo para um encontro face a face. O seu esforço de hoje está pavimentando o caminho para uma experiência que mudará completamente a sua visão de mundo e a sua forma de se relacionar com o sagrado e com as pessoas ao seu redor. A persistência na oração é o que separa aqueles que apenas conhecem sobre Deus daqueles que realmente o conhecem. É na constância da conversa diária, mesmo sem grandes alardes, que o caráter cristão é lapidado. A teologia do dia a dia nos convida a ver o sagrado nas coisas simples, em um fôlego de vida ao acordar, na força para trabalhar e na capacidade de amar quem não merece. Tudo isso são frutos de uma conversa que começou há muito tempo e que agora começa a dar seus primeiros sinais de vida em suas atitudes e em sua paz interior. Este diálogo é um convite para uma vida mais plena e consciente. Não se deixe levar pela ideia de que o tempo está sendo perdido. Cada minuto gasto na presença de Deus é um ganho para a eternidade e um bálsamo para as feridas do presente. O cansaço é real, mas a graça que sustenta aquele que espera é ainda mais presente e eficaz. Continue falando, continue buscando e continue batendo, pois a promessa é de que a porta se abrirá no tempo certo e da forma mais engrandecedora possível para a sua alma e para a sua história. Agora, diante de tudo o que refletimos sobre a beleza e o desafio de conversar com o Criador, eu convido você a um momento de entrega. Esqueça por um instante o relógio e as distrações. Quero que você abra o seu coração para falar com Ele agora, mesmo que se sinta sem palavras ou cansado desse longo monólogo. Vamos juntos colocar diante do Pai todas as nossas expectativas, angústias e o nosso desejo sincero de ouvir a sua voz. Acompanhe-me nesta oração,
pois creio que este é o início de um novo tempo na sua comunicação com o céu. Pai amado, Criador de todas as coisas e ouvinte atento de cada pulsar do nosso coração, nos achegamos a Ti hoje com uma honestidade profunda e a alma despida de qualquer pretensão. Senhor, Tu conheces as noites em que nossas orações pareceram apenas ecos em um quarto vazio, e as vezes em que as palavras pareceram ricochetear e cair sem vida ao nosso redor. Hoje não pedimos apenas que as portas se abram ou que os problemas externos desapareçam, mas pedimos, acima de tudo, que a nossa alma aprenda a descansar na Tua presença, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Retira de nós a angústia de sentir que estamos em um monólogo eterno e cura a frustração que o tempo de espera plantou em nosso espírito. Dá-nos, Senhor, a paciência necessária para entender que o Teu silêncio não é ausência, mas sim um espaço sagrado de maturação. Que o Teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos que não sabemos expressar, traduza o nosso cansaço em adoração e a nossa dúvida em confiança. Queremos aprender a Te amar no escuro e a Te buscar não pelo que Tuas mãos podem nos oferecer, mas por quem Tu és em nossa vida. Que cada minuto gasto nesta caminhada de oração, por mais solitária que pareça, seja uma pedra colocada na fundação de uma intimidade eterna. Que a nossa vontade se dissolva na Tua, e que a paz, que excede todo o entendimento, comece a governar os nossos dias. Transforma o nosso falar em um ouvir atento. Que a nossa audição espiritual seja aguçada para perceber o Teu sussurro nos detalhes simples da rotina e na calmaria da alma. Não queremos mais ser dominados pelo imediatismo deste mundo, mas sim pela constância da Tua graça que nos sustenta. Que a partir de agora, cada vez que dobrarmos os nossos joelhos ou elevarmos o nosso pensamento a Ti, possamos sentir que a conexão está viva e que Tu estás trabalhando em nós, moldando o nosso caráter e preparando o nosso coração para as revelações que virão. Confiamos que o diálogo nunca foi interrompido e que a Tua presença é o nosso porto seguro. Amém. Agora que passamos por esse momento de reflexão e oração, quero falar diretamente com você como alguém que caminha ao seu lado nessa jornada. Você pode estar se perguntando como levar toda essa espiritualidade para a mesa do café, para o trânsito caótico ou para as decisões difíceis no trabalho. A grande verdade é que a conversa com Deus não termina quando você abre os olhos ou se levanta. Ela apenas muda de formato. O que chamamos de vida prática é, na verdade, o solo onde as sementes da sua oração vão brotar. Se você sente que viveu anos em um monólogo, entenda que esse tempo treinou a sua mente para manter o foco no que realmente importa, mesmo quando o mundo ao redor é puro ruído e distração. A partir de agora, tente encarar cada desafio do seu dia como uma continuação daquela conversa que iniciamos. Se surgir um problema inesperado, em vez de se desesperar, faça uma pausa de 3 segundos e pergunte internamente: o que vamos fazer sobre isso agora? Perceba que eu disse vamos e não o que eu vou fazer. Essa pequena mudança de linguagem interna remove o peso da solidão das suas costas. Quando você traz a consciência da presença divina para as tarefas mais simples, como lavar a louça ou responder um e-mail complicado, você está praticando o que os antigos mestres chamavam de oração contínua. É nesse estado de espírito que as soluções que antes pareciam impossíveis começam a surgir de forma natural e serena em sua mente. Pense na sua vida como um grande projeto que você está executando em parceria com o Criador. Um mentor não faz o trabalho pelo seu aluno, mas dá as diretrizes e observa o crescimento. Deus faz o mesmo. Ele permite que você enfrente as situações para que sua musculatura emocional seja fortalecida. Amanhã, quando você acordar,
Não espere sentir um arrepio ou ouvir uma voz estrondosa. Em vez disso, procure pela paz que mencionamos. Se você tiver que tomar uma decisão, escolha o caminho que preserva essa paz interior. A voz de Deus muitas vezes se manifesta como uma intuição tranquila, que diz: este é o caminho. Aprender a confiar nessa orientação suave é o ápice da maturidade espiritual que você está construindo. No ambiente familiar ou no convívio com os amigos, a sua conversa com o céu deve transbordar em paciência e empatia. Se você tem conversado com o Pai, a sua natureza deve começar a aparecer no seu olhar e na sua forma de falar. O otimismo real não é negar os problemas, mas saber que eles não têm a última palavra sobre quem você é. Use o que aprendemos sobre o silêncio para ser alguém que sabe ouvir o próximo. Às vezes, a resposta de Deus para a oração de outra pessoa é a sua atitude prática. Ser um canal da graça no dia a dia é a forma mais alta de diálogo com o sagrado. Isso transforma a sua rotina em um ato de adoração que não precisa de palavras rebuscadas, apenas de ações coerentes. Lembre-se de que a frustração é apenas uma expectativa que ainda não foi ajustada à realidade do tempo divino. Seja bondoso consigo mesmo nesse processo. Se você falhar, se perder a paciência ou se esquecer de conversar com ele por algumas horas, não se culpe. Apenas retome o fio da meada. A vida prática exige resiliência e a espiritualidade te dá o fôlego necessário para não desistir. Você verá que, com o tempo, as coincidências felizes se tornarão mais frequentes. Aquele telefonema que chega na hora certa, a ideia que surge no banho ou a calma que te visita no meio de uma discussão. Tudo isso são sinais de que o monólogo acabou e que você está vivendo uma dança harmoniosa com a vontade do Criador. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Sua presença é o que motiva este canal. Gostaria de te convidar a se inscrever e ativar as notificações. Esse gesto simples é essencial para que nossa mensagem alcance mais corações que precisam de esperança. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, pois ele sinaliza para a plataforma a relevância deste conteúdo. Comente amém para eu saber que você assistiu até o fim. Compartilhe com quem você ama para fortalecermos nossa comunidade de estudos bíblicos. E lembre-se, Deus está sempre com você.